pelo Espírito Santo, parte 4. Hoje quero continuar avançando com você, para que a igreja e você pessoalmente possa ter entendimento claro de como você precisa entender que Deus quer que você tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Você não está só, você não precisa tomar decisões difíceis sozinho. O Espírito Santo mora em você, nós somos a habitação do Espírito Santo, casa, morada do Espírito Santo, e Ele quer dirigir a sua vida. A Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Todos nós, filhos de Deus. Na nova aliança, você sabe, nós somos filhos e filhos profundamente amados. E como filhos, nós precisamos entender que precisamos ter uma vida pautada, dirigida pelo maravilhoso Espírito Santo que habita em nós, que está em nós. Amém, gente? Quantos querem crescer nesse entendimento, nessa revelação? Está muito claro para todos nós pela palavra. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, nós vimos aqui, diz isso: não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade, na sua própria força, mas confie no Senhor. Nós podemos fazer diversos planos, diz o livro de Provérbios também, diversos planos a gente pode fazer, mas o Senhor quer dirigir os nossos passos, Ele quer nos guiar, nos orientar, porque Ele sabe que Ele tem uma agenda melhor, um plano melhor, que vai nos levar a uma vida bem-sucedida, em todas as áreas que nós pensarmos. A direção do Espírito Santo é a única coisa que vai nos trazer descanso. Quando a gente está agitado para cima e para baixo, procurando resposta, saída, solução, a gente fica muito agitado, a gente não consegue descansar, não consegue ter paz. Mas quando a gente sabe que a gente está na agenda de Deus, que a gente está vivendo o plano de Deus, a vontade de Deus, quando a gente sabe que a gente está tendo uma vida pautada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo, assim a gente consegue descansar. É por isso que o Salmo 23, tão conhecido, diz que Ele vai nos guiar por águas de descanso. Guiar, dirigir. Ele quer te levar ao descanso. E que descanso é esse? O descanso de quem sabe que está em Cristo, e porque está em Cristo, hoje pode descansar com base em uma obra perfeita, concluída, consumada de Jesus naquela cruz, ao nosso favor. Você é a justiça de Deus em Cristo, você foi plenamente curado, abençoado em Cristo Jesus, justificado, qualificado em Cristo Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com o nosso mérito ou esforço, mas tem a ver com o mérito, o trabalho, o esforço de Jesus. E nós que estamos nele, nós podemos desfrutar e viver nesse descanso, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós temos aprendido que o meio principal pelo qual o Espírito Santo quer nos dirigir é pela palavra. Pela palavra. Por isso, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119, e não é à toa que o maior capítulo da Bíblia é um salmo que exalta a soberania da palavra. Amém, gente? A soberania da palavra. O Salmo 119, no versículo 115, por exemplo, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. Está falando de quê, gente? Pés, caminho, está falando de guiar, está falando de direção. Essa palavra é a luz que a gente precisa para termos uma vida pautada, dirigida pelo maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos revelar a palavra, o Espírito Santo quer nos revelar Jesus. Porque é importante saber que a palavra é o principal meio pelo qual o Espírito Santo quer nos guiar, porque o Espírito Santo jamais, você pode entender isso de uma vez por todas, o Espírito Santo jamais vai falar para você algo que seja contrário à palavra.
Então, se você está pensando em algo, alguém levantou com alguma coisa, uma ideia, ou te disse uma palavra, algo, uma profecia, seja lá o que for, e é contrária à palavra, acredite, não vem do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus jamais vai dizer para você algo que seja contrário à palavra. Pelo contrário, Ele vai revelar para você Jesus, Ele vai revelar para você a palavra, Ele quer te dirigir primordialmente pela palavra. Quantos querem? Digam amém, eu quero. Nós vimos também que há um sinal mínimo em nosso coração, em nosso espírito, para nós percebermos que nós estamos na direção certa, que nós estamos ouvindo o Espírito Santo, estamos na direção certa. Que sinal mínimo é esse, gente? A paz de Cristo. A paz de Cristo seja o árbitro na sua vida. Ou seja, é um sinal mínimo. Se você tem paz, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, você quer saber, será que sou eu, será que é o Espírito Santo? Ao tomar uma decisão, pensando em algo, pensa em você tomando aquela decisão, seguindo aquele caminho ou aquele outro caminho, você tem paz para fazer aquilo? Não importa, pode ser que muitas pessoas estejam falando que é a melhor coisa do mundo, é o melhor negócio do mundo, o negócio da China, mas se você não tem paz em seu espírito, não entre, é furada. Ouça a voz do Espírito Santo. Mas se você tem paz, a Bíblia fala um sinal mínimo para que a gente possa ponderar, para que a gente possa entender se a gente está no caminho certo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Amém, gente? Eu quero continuar trazendo para a igreja entendimento e hoje falar um pouco mais com você sobre Deus quer nos dar capacidade para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida, através da direção do maravilhoso Espírito Santo. Sim, todas as áreas, através da direção do maravilhoso Espírito Santo. Ele sabe mais do que eu, Ele sabe mais do que você, os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Nós podemos confiar e acreditar o que Ele tem para nós é muito superior, é muito melhor. Nós podemos confiar e nos submeter à direção do maravilhoso Espírito Santo. Amém, gente? Isso está disponível para nós. Não é algo difícil. O Espírito Santo, Ele nos fala com clareza. Você pode dizer isso? O Espírito Santo, Ele nos fala com clareza. Isso não é nada difícil. Isso não é para um grupo de pessoas especiais. Não. O mais interessado em te dirigir, o mais interessado em estar com você todos os dias, ministrar sobre você, o mais interessado em te guiar, te dirigir, é o Espírito Santo. Ele quer fazer isso, Ele está perto de você. Ele é uma pessoa completamente disponível para nós. Amém? Ele está disponível para nós. Ele quer nos falar com clareza todos os dias. O livro de Atos, no capítulo 8, versículos de 26 a 30, dizem assim esses versículos: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Essa pessoa estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Diga, disse o Espírito. O Espírito Santo fala claramente. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E se você for dar continuidade a esse texto, você vai ver que Filipe teve a oportunidade de instruir aquela pessoa que estava lendo um pergaminho do profeta Isaías, mas diz a Bíblia que ele não estava entendendo nada, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós vimos aqui, não dá para entender no natural, não dá para entender com a sua capacidade, com o seu intelecto, com a sua alma, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O Espírito Santo dirige aquele homem, dirige Filipe e disse: vá, e se aproxima daquele carro. Ele nos fala com clareza.
E se você for continuar o texto, você vai ver que Filipe teve a grande oportunidade de explicar sobre quem Isaías estava falando, e Isaías estava falando do maravilhoso Jesus Cristo, e aquele homem ouviu a mensagem, recebeu a mensagem, foi salvo e batizado na mesma hora. O texto diz que eles estavam passando e de repente passaram por um lugar que tinha água, e aquele homem que recebeu essa mensagem, tudo começou com uma direção do Espírito Santo. Aquele homem que recebeu aquela mensagem disse: aqui está a água, eu creio nessa mensagem, o que me impede de ser batizado? E aí o único critério que a Bíblia coloca, o único critério que a Bíblia coloca para o batismo, foi o que Filipe disse para esse homem: é lícito se você crer. E ele disse: eu creio, e foi batizado na mesma hora. Na mesma hora que recebeu a mensagem de Jesus e abraçou Jesus. O único critério que a Bíblia coloca para o batismo: você crer, é lícito se você crer. Quando nós estamos sensíveis à direção do Espírito Santo, nós percebemos que Ele nos fala com clareza, e o resultado disso é salvação. O resultado disso é algo bom. Creia, o Espírito Santo quer dirigir a sua vida, Ele quer usar você para que pessoas sejam salvas, libertas, transformadas para sempre, amém? Quantos querem ser usados assim? Isso não é para um time específico, para um grupo de pessoas que tem título na igreja, nada disso, isso é para você. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida para que pessoas possam receber revelação de Jesus e terem suas vidas transformadas, amém, gente? Vocês estão comigo? Deus é bom. O Espírito Santo, Ele nos consola, Ele nos ensina e Ele revela Jesus para nós. Quantos creem nisso? Veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você sabe quem disse isso aqui em João 14,16? O próprio Jesus, falando sobre o Espírito Santo, deixando bem claro para nós que esse Espírito Santo, que essa pessoa maravilhosa que mora em nós, Ele é consolador. Você precisa de uma palavra de consolo? Você precisa, naquele dia de tristeza, naquele dia que você não sabe o que fazer, você precisa de uma palavra de consolo? Escute, o Espírito Santo está dentro de você, Ele mora em você, Ele quer falar com você claramente, Ele é o seu melhor consolo. Ele quer consolar você, Ele quer te abraçar, Ele quer guiar a sua vida, Ele quer dirigir a sua vida. Jesus disse isso, Ele é consolador. Uma outra coisa nesse versículo tão maravilhoso que Jesus disse, é que Ele nos ensinaria todas as coisas. Vou lembrar para você um princípio bíblico. Quando a Bíblia diz tudo, quer dizer tudo. Quando a Bíblia diz nada, quer dizer, se a gente confia que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, então quando ela diz tudo é tudo, quando ela diz nada é nada, quando ela diz todas, significa o quê? Todas. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria todas as coisas. Escute aqui, o Espírito Santo quer ensinar o que você precisa. Pastor, de fato eu posso pedir ao Espírito Santo que me ensine, seja o que for? A Bíblia diz todas. Você adolescente, jovem que está me acompanhando, quanta dificuldade com matemática, física, química, não é? Muitas vezes, exatas, se você tem uma vertente mais humanas, às vezes dificuldade com exatas, dificuldade na escola. Pastor, eu posso pedir ao Espírito Santo que me ensine, que me dê capacidade. O que vocês acham? Todas as coisas. Por que não? O Espírito Santo quer te ajudar em todas as coisas. Pastor, eu sou uma pessoa muito duvidosa, eu sempre tenho muita dúvida, não sei o que fazer. Às vezes eu fico parado, estagnado, paralisado, só em pensar em tomar uma decisão. O Espírito Santo quer ajudar você a ser mais firme nisso. Ele quer te ajudar a ver as coisas com mais clareza, para que você possa tomar decisões e ser bem sucedido em tudo que você fizer. Jesus disse que esse Consolador maravilhoso nos ensinaria todas as coisas. Peça para Ele. Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Quem vai limitar sobre o que Ele pode te ensinar ou não é você. Ele disse todas as coisas, Ele vai te dar capacidade. Nos seus estudos, quando você tinha dificuldade de compreender, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai abrir o seu entendimento, Ele vai te dar a capacidade para que você possa absorver e ser uma bênção naquele assunto ali.
Amém, gente? Quantos creem nisso? Quantos creem? Jesus disse isso, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Eu acredito que todas é todas, se a Bíblia diz. Amém? Olha só o que um versículo, uma palavra que Jesus liberou sobre esse maravilhoso Espírito Santo tem para nos ensinar: consolo, ensino. Ele diz mais: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem disse isso? Jesus. Ou seja, o Espírito Santo revela Jesus. Uma das coisas que o Espírito Santo quer fazer para nós é nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Lembrar da palavra. Se você não sabe, Jesus é o verbo, é a palavra, diz a Bíblia. Quando a gente fala de Jesus e a palavra, nós estamos falando da mesma coisa. O Espírito Santo quer revelar mais de Jesus para nós. Ele é consolador, ele nos ensina todas as coisas e é ele quem nos faz lembrar de tudo quanto Jesus, a palavra, nos diz. Por isso, o principal meio pelo qual ele quer nos dirigir é pela maravilhosa palavra. Amém, gente? Quando se sentem encorajados aí em pedir ao Espírito Santo para caminhar com você, para te ajudar em todas as coisas. Pastor, aquele concurso que eu já fiz 3 vezes, o Espírito Santo quer te ajudar. Sim, ele quer te ajudar. Amém, gente? Se esforce, estude, ele vai te ajudar. Peça para ele capacidade. Peça para ele. Quantas pessoas conseguem? Por que você não? Peça ao Espírito Santo. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a não limitar a ação, o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele disse todas as coisas, creia em tudo. Creia em tudo. O Espírito Santo, veja, eu estou começando a falar de coisas práticas sobre direção do Espírito Santo. Ele quer te consolar, ele quer te ensinar, ele quer revelar Jesus, ele quer falar com a gente com clareza. Isso está disponível para a gente. Uma outra coisa que você pode entender e pegar em seu espírito. No natural você não entende, na sua alma você não entende, mas no seu espírito você entende. O Espírito Santo nos impele e nos conduz na direção certa. Veja o que diz Atos, no capítulo 20, versículo 22. Agora, impelido em meu espírito, vou a Jerusalém. Paulo estava falando isso aqui, apóstolo Paulo. Agora, impelido em meu espírito, está falando do espírito dele. Nós somos espírito. Vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. O apóstolo Paulo sabia que naquele momento, conduzido pelo Espírito Santo, ele tinha uma missão específica e que por causa dessa missão, se fosse preciso, ele iria sofrer por amor ao Evangelho. E ele estava disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo mais uma vez dizendo, falando claramente o que ele tinha que fazer. E no espírito dele, ele se sente impelido a fazer, impelido a ir na direção. Gente, o que quer dizer isso? A palavra impelir significa estimular, constranger, instigar, induzir. Quando nós recebemos a direção do Espírito Santo, nós sabemos que o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. Nós nos sentimos impelidos, encorajados, induzidos a fazer aquela coisa. Quantos já perceberam isso em seu espírito? Já viu? O Espírito Santo te induzindo, te conduzindo, te encorajando para algo. Paulo conta isso aqui, e eu me sinto impelido, conduzido, estimulado em meu espírito a fazer o que o Espírito Santo está fazendo, está falando. Isso é para mim, isso é para você. Quando você perceber isso, acredite, o Espírito Santo está trabalhando em você. Seja sensível e obedeça à direção, à voz do Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo quer nos conduzir. Quando você sentir em seu espírito aquele testemunho interior, no seu espírito, eu estou me sentindo encorajado, impelido pelo Espírito Santo a fazer algo, vá, porque Ele quer te conduzir em um caminho de sucesso, de vitória. Amém, gente? Agora veja o que o Espírito Santo também faz. O Espírito Santo também nos impede quando necessário. Sim? Sabe por quê? Ele não quer que a gente se meta em furada. Veja, Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Veja que no texto anterior, Paulo foi impelido. Agora,
impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Gente, olha que texto interessante. Você vê que eles tinham no coração a intenção de pregar a palavra. Era algo ruim? Pregar a palavra naquele lugar. Mas você sabe que naquela época eles estavam sob uma pressão incrível, inclusive de prisão. E o Espírito Santo, diante desse plano deles, para irem pregar a palavra em tal lugar, o Espírito Santo os impede. Não é a hora agora. Não é essa a estratégia agora. O Espírito Santo não deixa que eles façam isso. Não permite que eles façam isso, não é agora. E eles, sensíveis mais uma vez ao maravilhoso Espírito Santo, obedecem à voz do Espírito Santo. Sabe lá o que estava esperando eles lá? Prisões, até morte, mas o Espírito Santo os conduziu. Creia, o Espírito Santo vai ter hora que ele vai nos impelir, nos conduzir, nos encorajar naquele caminho, mas se ele perceber que a gente está indo para uma furada, ele também quer nos impedir. Ele quer nos impedir para nos guardar. Quantos querem ser guardados pelo Espírito Santo? O Espírito Santo sempre nos livra e nos guarda. Direção do Espírito Santo nem sempre significa sim, vai. Direção do Espírito Santo às vezes significa sim, vai. Às vezes significa não, não vá. Quantos creem aqui que ele sabe mais do que você? Você acredita que ele sabe mais do que você? Então, mesmo que aos seus olhos te pareça um negócio da China, algo muito maravilhoso, se você perceber em seu espírito, se você ouvir claramente o Espírito Santo falando não, não vá, ainda que seja algo bom, pregação do Evangelho ali, naquelas cidades, mas não era o momento, não era essa a estratégia. Se o Espírito Santo lhe impedir, obedeça. A direção dele, o sim dele é maravilhoso, gente. O não dele é maravilhoso igualmente. Quantos creem nisso? O sim dele é maravilhoso, o não dele é maravilhoso igualmente, porque isso tudo é direção. Ele quer nos levar para os melhores caminhos. O Espírito Santo sempre vai nos livrar, vai nos guiar. Quantos creem nisso aí? Amém? Outra coisa que eu quero que você entenda, o Espírito Santo nos dá visão. É, pastor, sim, o Espírito Santo quer abrir a nossa visão. Atos 16, versículos de 8 a 10, esses versículos dizem assim: tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Percebe, gente? Naquelas cidades iniciais, não. Para a Macedônia, o Espírito Santo abre uma visão para eles, dizendo: olha, é por aqui. E aí sim, eles concluem. Veja que eu gosto muito dessa palavra. Veja que o texto diz, o versículo 10: concluindo que o Senhor nos chamava. Gente, você percebe que diante de uma direção, de uma visão, de algo que o Espírito Santo tem para nos falar, nos guiar, nos impelir, nos encorajar, isso exige de nós sensibilidade para entender? Sensibilidade para entender, para ouvir o Espírito Santo, para discernir a voz do Espírito em nosso espírito, a voz da nossa alma. Você vê que, diante da visão, o texto deixa claro que eles concluíram, ou seja, eles ponderaram acerca da visão, e por sensibilidade no espírito deles, eles entenderam: olha, é o Espírito falando com a gente. Foi o Espírito que trouxe essa visão, vamos seguir a direção do Espírito Santo. Ele nos disse não ali atrás, mas agora aqui na frente ele nos abre a visão para que a gente, através desse poderoso sim, possa ir, pregar o Evangelho e ser bem sucedido. E a prova disso é que, se você continuar o texto, sabe qual foi o final? Mais uma vez, salvação e batismo na Macedônia. Diga: salvação e batismo na mesma hora. Na mesma hora. Ou seja, quando a gente conclui
quando a gente está sensível, quando a gente percebe em nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus, a direção correta do Espírito Santo, e a gente obedece o não e o sim, nós somos bem-sucedidos naquela missão. Deus quer nos levar a um lugar de renovo, de salvação, um lugar onde a gente vai colaborar com Ele para que vidas sejam transformadas para sempre. Em Atos 8, Filipe obedece ao Espírito Santo, e o resultado disso é salvação e batismo. Aqui a gente vê Paulo obedecendo à direção do Espírito Santo, mesmo tendo ganhado um não inicialmente, mas obedecendo à voz do Espírito Santo, e o resultado, salvação e batismo. Pode conferir, leia lá depois, o capítulo todo, Atos 16. O Espírito Santo quer nos usar, gente, amém? O Espírito Santo quer nos usar poderosamente para que pessoas sejam alcançadas. Escute aqui, sabe o que ele tem mais para nós? O Espírito Santo também nos dá discernimento de espírito. Diga, discernimento de espírito. Olha só que interessante. Ainda em Atos 16, nessa história, os versículos 16 a 18, dizem assim: e aconteceu que, indo nós à oração, a um lugar de oração, olha só, um lugar de comunhão através da oração, de intimidade através da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Gente, olha aqui para mim, percebam o que está acontecendo aqui. Esses homens agora pregando o Evangelho, e de repente uma mulher possuída por um espírito de adivinhação. O texto diz, depois você pode ler e conferir, o texto diz que essa mulher, ela dava muito lucro para os senhores dela, ou seja, ela estava ali agenciada por alguém, e através desse espírito maligno, ela adivinhava a vida das pessoas para ganhar lucro. E durante alguns dias, ela vendo os homens de Deus ali pregando, o que ela falou, gente? Ela falou algo mal deles? Veja, ela falou algo ruim deles? Não, ela disse: esses homens aí, que estão nos anunciando a salvação, eles são do Deus Altíssimo. Veja, por que isso? Por que isso? Porque ela não queria ser incomodada, porque aquele espírito não queria ser incomodado, ele sabia que estava chegando o fim dele ali, de enganar as pessoas. Então falou algo bom, para enganar eles, e eles deixarem ela quietinha, ganhando dinheiro, enganando as pessoas e ganhando dinheiro para os seus senhores. Mas Paulo, olha, não está batendo. Discernimento de espírito, não está batendo. Olha, eu estou incomodado, não tenho paz com isso. Gente, vocês acreditam que a mesma coisa que o Paulo tinha aqui está disponível para nós também? A mesma coisa? A mesma coisa também está disponível para nós. Discernimento de espírito, conexão em nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, sensibilidade para entender e discernir as coisas de Deus. Paulo não tinha nada de especial além de nós, a não ser o fato de ele crer, e se dedicava a uma vida de comunhão, de oração, de intimidade, uma vida ligada ao Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Isso é para mim, diga: isso é para mim. Isso é para mim, isso é para você. Escute aqui, não sei se você já percebeu, mas o livro de Atos tem quantos capítulos? O livro de Atos, não sei se você já percebeu, mas o livro de Atos tem 28 capítulos. 28 capítulos, que narram os atos de quem? Dos apóstolos e de uma pessoa especialmente maravilhosa, os atos do Espírito Santo. Se você for ver, o livro de Atos é um livro onde o Espírito Santo é derramado, e a partir do momento que ele é derramado sobre as pessoas, ele começa a agir poderosamente em todos os eventos. Atos só tem 28 capítulos registrados na Bíblia, mas da mesma forma que o Espírito Santo era com Paulo, era com Pedro, com os apóstolos, com todos aqueles que criam nele, da mesma forma o Espírito Santo está disponível, na mesma intensidade, no mesmo poder e virtude para nós hoje, a igreja. Você crê nisso?
Os atos do Espírito Santo continuam poderosos nos dias de hoje. Nós estamos escrevendo Atos 29. Nós estamos escrevendo Atos 29. Creia, a mesma autoridade, poder com que ele usou aqueles homens, ele quer usar cada um de nós, dirigindo, guiando, dando estratégia, discernimento de espírito, falando claramente ao nosso espírito, ao nosso coração. Nós estamos vivendo os dias dos atos do maravilhoso e poderoso Espírito Santo. Não acabou. Amém, gente? O Espírito Santo é o mesmo, ele continua querendo guiar você, usar você e eu poderosamente. Amém, gente? Amém? O Espírito Santo também se entristece. Pastor, sim, o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz, você já aprendeu isso, ele é uma pessoa. Uma energia não fala, não ouve, não se comunica, não conversa. Uma energia não se entristece. Mas uma pessoa assim, ele é uma pessoa, maravilhoso Espírito Santo. E quando a gente fala disso, Efésios, a carta aos Efésios no capítulo 4, versículo 30 registra isso. E não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia da redenção. A primeira coisa que vem na mente do religioso é, como que a gente pode entristecer o Espírito Santo? A primeira coisa que vem na mente do religioso, e muitas vezes nós estávamos nessa condição, claro que é o pecado. Se você pecar, você vai entristecer o Espírito Santo. Se você pecar. A consciência do pecado está lá em cima na religião. Eu quero dizer para você, nós não temos mais a natureza do pecado em nós. A Bíblia diz que Jesus naquela cruz arrancou a natureza do pecado de nós, arrancou e colocou em nós a sua própria natureza, Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Isso não significa que nós não erramos, não pecamos, a gente erra todos os dias. Imagine se o fato da gente errar, pecar, todos os dias, o Espírito Santo batesse asa e fosse embora. Imagine, sabendo ele que a gente continua nesse tabernáculo e erramos todos os dias. Não parece contraditório? Porque o que entristece o Espírito Santo não é pecado. Ele já resolveu em Cristo o problema do pecado. E ele sabe que todos nós, escute aqui, todos nós, estamos caminhando num processo de santificação que vai durar a nossa vida inteira. Que é um processo de conhecer como nós já somos em nosso espírito, somos como Jesus, e à medida que vamos aprendendo com a palavra, nós vamos sendo transformados na pessoa de Jesus Cristo todos os dias. Amém? Uma coisa é hamartia, pecado, a natureza do pecado. Outra coisa é hamartanos, ações pecaminosas. Jesus nos livrou naquela cruz de hamartia, da natureza do pecado. Por isso a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas hamartanos, a gente continua cometendo. E se hamartanos entristecesse e fizesse o Espírito Santo bater asa e voar e ir embora, a gente estava frito, todo mundo. Sabe por que muitas pessoas não entendem o versículo 30? Porque não leem o 29. O 29 resolve a questão. O 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que entristece o Espírito Santo são palavras torpes que não transmitem graça, mas religiosidade, legalismo e consciência de pecado. Isso entristece o Espírito Santo. Tem gente que acha que porque a palavra diz que o Espírito Santo foi simbolizado, aliás, ele veio em um determinado momento em forma corpórea de pomba, no batismo de Jesus, desceu sobre Jesus, pousou sobre Jesus, e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque isso aconteceu, tem gente que acha que o Espírito Santo é uma pomba. Aquele pombo que você está na rua e você bate o pé assim, aí ele vai embora por qualquer coisa. Não! O Espírito Santo na palavra de Deus é simbolizado, tipificado por pomba, por uma pomba, por vento impetuoso, por rios de água viva, por fogo. Mas isso não quer dizer que ele é essas coisas. Ele é uma pessoa maravilhosa que está em nós. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas dificuldades de condição, ele sabe que a gente está num processo de crescimento, de amadurecimento e de transformação na palavra. Não é o pecado que ele sabe que a gente está em... A gente já foi livre na nossa natureza, estamos em um processo de mudança, de santificação que vai nos levar a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Não é o pecado que entristece ele. Ele já resolveu o problema do pecado em Jesus. Ele já resolveu.
Ele não precisa, tem gente que acha que o Espírito Santo é acusador. Quem te acusa é o diabo, o Espírito Santo não é acusador. Sabe quem é que fica triste? Sabe quem é que nos acusa quando a gente erra? Porque a gente não tem mais aquela velha vida. Quem nos acusa é o nosso próprio espírito. Porque a gente não tem mais aquela velha vida, nós somos novas criaturas. Nós não temos nada mais a ver com aquela vida velha de pecado. Então, quando nós erramos, não precisa nem o Espírito Santo te dizer, você mesmo sabe, você é nova criatura, um espírito ressurreto, um espírito unido a Deus. Você sabe, se você é de Deus, quando você erra, você se entristece. Você fica triste, você sabe, você não nasceu de novo para viver naquele pecado, você sabe disso. E o diabo vem te acusar, e o Espírito Santo vem te dizer no seu ouvido, você é a justiça de Deus em Cristo. O que entristece o Espírito Santo é a pessoa que vive condenando os outros, cheio de religiosidade e legalismo, nunca tem uma palavra de graça, mas palavras torpes que saem da boca para acusar e condenar todo mundo. Quando a Bíblia diz que ao invés disso, que a gente tenha unicamente em nossos lábios uma palavra que transmita graça. Graça. Por isso, para nós, e a gente não abre mão disso, de pregar as duas grandes bases da vida cristã: graça e fé. A palavra da graça e a palavra da fé. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela... Aí a pessoa fica, é fé ou graça? O que é que eu falo? O que é que eu falo? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. E a graça está disponível para todo mundo na mesma medida. Mas porque nem todo mundo recebe dessa graça? Porque do outro lado precisa de uma resposta, do nosso lado, fé. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela, e nós recebemos pela. É isso aí. Abra os seus lábios para transmitir graça, para salvação para as pessoas. A gente viu aqui, toda vez que Ele dirige, toda vez que Ele nos impele, nos induz a fazer algo, o resultado é algo bom. Você viu aqui salvação, batismo, sucesso em tudo que você se propuser a fazer. Creia, se orarmos e pedirmos direção, o Espírito Santo vai nos dirigir. Se orarmos e pedirmos direção, Ele vai nos dirigir. E falando em sensibilidade, para terminar, você viu aqui Paulo, né? A sensibilidade, concluímos em nosso espírito, que era o Espírito Santo falando. Entendemos a direção, entendemos o não e entendemos o sim. Pastor, às vezes me falta isso. Eu tenho ministrado essa série, e não sei se você percebeu, mas eu estou falando de coisas práticas, sobre entender como podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Você está compreendendo isso? Forma prática, para que você tenha entendimento. E de vez em quando eu termino a parte daquele dia com uma dica que eu vou abrir na semana seguinte. Quando eu falei, por exemplo, sobre o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos guia é pela palavra, eu falei isso no final da parte 2 ou 3, não lembro agora. E na parte seguinte eu abri um pouco mais sobre isso. Eu quero deixar um gostinho agora aqui para vocês. Pastor, como que eu posso ter essa sensibilidade, trabalhar mais essa sensibilidade? Não é só por isso, mas existe uma coisa que pode te ajudar muito, muito mesmo. Falando em sensibilidade, orar em línguas é uma forma maravilhosa de nos mantermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Inclusive esse homem Paulo, que nós lemos aqui, completamente sensível ao Espírito Santo, ele chegou a dizer que orava em línguas mais do que qualquer um outro. Não é à toa a tamanha sensibilidade em perceber a direção, a voz do Espírito Santo. Pastor, mas eu não falo em língua. Pastor Fragalho costuma brincar com isso e falar assim: você não fala, dá seu jeito e comece a falar. Sabe por quê? Você pensa assim, poxa, tem um bloqueio aí, alguma coisa. Não, não tem bloqueio. Escute, a Bíblia diz que o dom de línguas, que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e você precisa entender que o mais interessado é o Espírito Santo, de que você tenha plenitude. O Espírito Santo em nós, o Espírito Santo sobre nós, a plenitude do Espírito Santo em nós. É um dom primário, que Paulo disse a Timóteo: aviva o dom que há em você.
Porque a Bíblia diz que através desse dom nós somos edificados, nós mesmos somos edificados. Imagina se Deus quer que uns sejam edificados e outros não. Dá para compreender isso, gente? Deus quer que uns então sejam edificados com esse dom e outros não sejam edificados através desse dom. Nós vamos a partir do domingo que vem falar na parte 5 sobre como, através da oração, e em especial a oração em línguas, nós podemos adquirir essa sensibilidade que a gente via no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro e tantos homens de Deus que trabalhavam e operavam poderosamente no agir do Espírito Santo. Eu quero dizer, ele está disponível, ele é o mesmo, nós é que precisamos nos conectar mais com ele. Amém, gente? Para entendermos a voz, para ouvirmos com clareza, para termos sensibilidade, para concluir, para ponderar e obedecer à direção do maravilhoso Espírito Santo. Amém, gente?